Chegamos com mais um Sabor e Saúde. Já tô me divertindo com a minha entrevistada aqui, porque ela é super despachada para conversar, que nem eu. A gente já tá trocando umas ideias aqui, dando umas boas risadas. Hoje a gente vai falar de algo que todo mundo conhece. Aquele cheirinho de comida que vem da cozinha, aquele cheirinho que traz um valor afetivo, uma memória, né? Aqueles ambientes que quando você vai na casa da pessoa, você vai ver, tá todo mundo em volta da cozinha, tá todo mundo do lado do cozinheiro. Você sabe do que eu tô falando? Esse ato de cozinhar e de preparar a comida e de servir e de receber, né? Comer não é só ingerir alimentos, não. Tem toda uma disciplina em volta que mantém as pessoas unidas. Isso é cultural. A gente vai falar hoje com a nossa convidada Stefania Murray. Acho que acertei, porque ela vai explicar a árvore genealógica dela aqui, gente. Ela é proprietária do Restaurante Universal, um dos espaços mais icônicos de Brasília. Se você não foi, você tem que ir. Ela cresceu nesse espaço, ela foi cliente lá dentro. E depois ela se tornou responsável por manter viva essa essência do restaurante, os sabores que atravessam gerações. O restaurante tem 28 anos de existência, ele ainda tem suas peculiaridades, mas ela trouxe uma forma nova de trazer uma gestão que leva em consideração tudo isso que a gente está falando aqui, o prazer de sentar à mesa e de se reunir. Stefania, tudo bem? Tudo jóia. E você, Ney? Seja bem-vinda. Eu falei seu nome direito? Falou certo. Stefania. Stefania. Isso. Você tem uma misturada danada aí, né? Como é que é a sua árvore genealógica? Conta pra gente. Eita, é grande. Filha de uma peruana, que é filha de uma escocesa com um chinês. E então... Nasceu no Brasil. Ela diz que ela é vira-lata, gente. Ela é um caramelo eficiente. Exatamente. Você tá boa? Eu falo que não tem pedigree melhor do que você ser vira-lata. É muito bom, você, né? Você faz tudo muito bem feito. Exatamente. Você não tem raça definida, você tem um pouco de todas. Vamos falar hoje de temperos e de emoções e entender como é que ela se apaixonou pela gastronomia, mas eu quero entender qual é a sua relação com o restaurante. Por que você hoje está coordenando um dos restaurantes mais tradicionais da era moderna de Brasília? Eita, tudo começou num sonho. Tudo começa num sonho. E eu sempre sonhei em ter um restaurante e entregar e proporcionar experiências, ver as pessoas juntas, unidas, tendo trocas na mesa. E isso geram as nossas melhores memórias da vida, né? Essa troca, é aquele sabor, aquela afetividade que você vive ali à mesa. Mas, antes de tudo, eu sonhei em ter um restaurante, praticando atendimento de maneira até mesmo involuntária, né, por assim dizer, né, ajudando a minha mãe com turistas, fazendo esse processo. E quando eu cheguei no restaurante Universal, eu olhei e falei, gente, esse é o meu sonho. Olha a manifestação total aí, né? Quem não conhece o restaurante, explica pra gente como é que é a parte de dentro. Tem um Fusca saindo da parede, só pra você ter uma ideia. Eu falo que ali você tá pegando carona no universo. É de fato universal. É tanta decoração que você fala, eu tô em outro mundo. Eu digo que para você conhecer o Universal, você tem que parcelar. Você tem que ir várias vezes. Você tem que ir várias vezes. Uma vez você vai no espaço do bar e dança e fica com o DJ e se diverte. Outra vez você vai no salão principal, comemora seu aniversário, recebe um parabéns extraordinário. E outra vez você vai para um jantar romântico no mezanino, a dois, né? Bem pertinho. Outra vez você vai para um evento, outra vez você vai para a brinquedoteca com os filhos. Eu falo que o Universal ele é um restaurante geracional. Porque quem foi antes e frequentava o bar na baladinha, hoje está levando os filhos para brincar na brinquedoteca. E tem aquela memória, eu cresci aqui, gente, eu frequentei aqui há muitos anos. Então esse é um conceito de um restaurante que realmente abraça e faz parte da vida das pessoas, né? Eu quero saber quando é que você mudou de lado, quando é que você partiu de uma visita completamente impactada com o visual para ser a gestora do local. Olha, eu comecei como uma consultoria, que era para ser algo... Assim, vamos fazer uma consultoria, vamos melhorar processos, atendimento, gestão, instaurar processos, treinar, aprimorar e assim vai. E quando eu me dei conta, eu já estava lá dentro totalmente. Você entra no Universal e diz que a gente tem horário para entrar, mas não tem horário para sair, porque você se envolve tanto e se apaixona tanto pelas pessoas, pelos processos, pelo atendimento com o cliente, pelo ambiente, que não tem como você não querer ficar. E assim eu acabei
comprando o restaurante, né? Agora, virando uma das sócias. Existe uma responsabilidade de você pegar um espaço que é tradição, que já tem um nome, que já tem uma clientela fixa, né? E você manter essa estrutura ao longo de anos. É difícil essa gestão de manter tudo com a essência que ele tem? Olha, é extremamente difícil. Você precisa ter muito foco, muita escutativa, muita disciplina, muito treinamento, muito processo. Eu digo que a gente tem que estar o tempo todo ouvindo o cliente interno e externo. Interno a equipe, porque eles estão focados no mesmo objetivo, que é entregar excelência. E externo, porque ele está o tempo todo externalizando o que ele mais gostou e aquilo que às vezes não ficou legal. Então, você tem que ouvir, tanto no bom, quer dizer que você está acertando o caminho, quanto naquilo que não ficou legal. Então, como, né, rever o processo, evitar que aconteça, melhorar, aprimorar. Então, é um olhar atento constante. E esse olhar, ele não pode ser só de gestora, né? Tem que ser um olhar de quem ama a comida, de quem está atento nos processos que acontecem na cozinha. Eu quero falar disso agora. Comer fora, Stefania, é uma coisa que eu acho que já muda tudo, né? Você chega num lugar, tem um ambiente, tem um atendimento, tem o prato preparado para você, o prato todo bonito. Como é que é essa experiência para você que já tinha essa ideia muito antes de gerir um restaurante, do que a comida pode proporcionar para as pessoas? Como é que você imagina isso? Olha, eu acredito que a partir do momento que você decide sair da sua casa e viver algo lá fora, já é um momento extraordinário. O tempo é algo que não volta. Não tem recurso, não tem dinheiro que pague para voltar. Então, você está despendendo seu tempo pagando para viver uma experiência em outro lugar. Então, para você sair, e você geralmente sai e se permite quando você quer celebrar uma ocasião especial, um aniversário de casamento, um casamento, que inclusive a gente acabou de fazer um casamento maravilhoso, extraordinário. Um aniversário mesmo para celebrar a sua vida, comemorar porque você passou de nível na vida, né? Ganhou uma promoção, ou passou por um concurso, ou conseguiu comprar a sua casa, né? Eu acho que a partir do momento que você decide sair para ir para outro lugar, além do teu cantinho afetivo, você está esperando algo bem maior. E eu acredito que uma missão do Universal é entregar excelência. E a gente sempre pensa nisso. Pode ser um almoço no dia a dia, executivo. Eu tenho 1 hora, vamos correr. A gente tem que entregar uma experiência extraordinária para ele em 1 hora. Em 1 hora, né? Em 1 hora. E isso não quer falar só de pratos, né? Quer falar de toda essa experiência sensorial do ambiente. Você vai para a cozinha também? Olha, eu não me desafio. Em casa, você cozinha? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma relação, assim, com a comida de maneira muito afetiva. Como é que foi para você na infância? Totalmente envolvida, né? Com todos os tipos de culinária, imagina, né? Mamãe cozinhava, tio cozinhava. Eles viajaram o mundo, filhos de embaixador, então... eu falo que eles são rodados, né? São rodados. São rodados. E você comia comidas, então, de várias nacionalidades? Várias. Então, desde o início, já tinha um refinamento do paladar desde o início. Então, se tem uma coisa que me impressiona muito no Universal, é o fato de você conseguir entregar tudo isso. Uma comida oriental, uma comida contemporânea, você fazer uma execução francesa com perfeição. Então, eu tenho momentos ali, eu acho muito engraçado. Esses dias eu comi uma tortinha de limão. A mamãe fazia uma tortinha de limão. E o dia que eu comi, que eu experimentei... Você voltou no tempo. Olha, gente, eu desatei a chorar. Foi mesmo? E aí ficou todo mundo olhando pra mim, como quem diz assim, o que aconteceu que ela tá chorando? Gente, não tinha como. Memória afetiva, né? Memória afetiva. A comida faz isso. Você tem uma comida que faz você sentir aquelas saudades, faz você se transportar? Escreve aí pra gente. Por exemplo, é possível a gente se emocionar com um arrozinho, com um feijãozinho bem feito em casa, né? O feijão que a vovó fazia, Sim. O arroz do meu tio que é feito na hora, que tem aquele alho, que tem refogado aquele cheirinho, né? A comida tem tudo a ver com isso, não tem? Tudo, totalmente. Esses dias eu tava fazendo em casa um macarrãozinho normal, alho e óleo. Aquela vontade de comer um macarrão alho e óleo, Sim. que a mamãe fazia quando estava com pressa.
e precisava fazer várias outras coisas. E aí ela dava uma tapeada na gente, vou fazer um macarrãozinho alho e óleo. E engraçado, a gente sente o cheiro, a gente volta lá atrás, lembra do dia. E às vezes uma comida te desperta uma memória, até mesmo olfativa e vice-versa. Sim. De momentos que você viveu. Esses dias eu senti um cheirinho da comida e eu lembrei de um perfume que a mamãe usava. Tá. E que eu me lembro que nessa época ela estava fazendo muito isso. Desperta um monte de sensações, né? Um monte de sensações, exatamente. Sem contar que se você não tem a obrigação de cozinhar todo dia, aquele momento de cozinhar, ele também é relaxante, né? Separar os ingredientes, preparar tudo. É uma ocasião especial. É uma ocasião especial. É uma ocasião especial. Mas o arrozinho e o feijãozinho de cada dia tem o seu valor também. Eu acho que esse momento da cozinha cura. Você pode reparar que toda vez que você chama amigos para casa, acaba ficando todo mundo ali na cozinha, né? Exato. Vai tomando uma bebidinha, enquanto o cozinheiro vai ali preparando, vai fazendo um petisquinho, isso tudo... E a troca. Como que você faz? Eu faço assim, deixa eu ver. Vamos fazer junto? Me mostra como você faz. Quero entender. Essa troca, ela é geracional. Eu vou aproveitar que você tem uma experiência de uma família rodada, como chamam você aqui carinhosamente, mãe de vários países, agente de turismo, né, viajando o mundo inteiro. Esse hábito é um hábito muito brasileiro. Você consegue ver ele se repetindo em outros países? Muito claramente. Eu digo que você vê isso, por exemplo, na Itália. É receita de família passado com relação a massas. Seja um linguine, um parpadelli, um nhoque. Isso é geracional, vai passando, né? É uma coisa muito engraçada que os peruanos, eles também são índios. Sim. Então, tem muitas receitas que eles fazem que, assim, eles acham extremamente importante você não mudar um trisco de uma especiaria, porque muda todo o contexto. Ser tradicional na receita. Tradicional na receita. E às vezes você vai fazer, por exemplo, um arroz e eles usam muitos condimentos. Sim, é uma comida muito bem temperada, peruana, É uma comida muito né? bem temperada. Então, se você mudar a proporção um pouquinho, já muda toda a receita. Então, eles têm essa troca constante, né? De 2 colheres, né? E é engraçado que a gente não está falando de gramas, né? São índios, são 2 colheres. É um punhado. Eu acho muito engraçado isso. Porque a gente, na cozinha profissional, a gente fala, olha, são 30 gramas. Tem que medir tudo, pesar tudo, né? É. O que você acha que as pessoas que vêm de fora mais se encantam pela gastronomia brasileira? O que eles mais gostam do nosso jeito de cozinhar e de comer? Olha, não é comum lá fora comer arroz e feijão todos os dias. Então, quando eles vêm para cá, eles querem comer arroz e feijão. E isso é uma coisa que a gente faz questão de ter no Universal. A gente tem um PF no Universal. Então, é um prato enorme. Arrozinho feito com bastante alho fresco na hora. Feijãozinho super bem temperado. Uma maionese com batata, cenoura. Super brasileira, uma batatinha frita fininha, super brasileiro, né? Uma batatinha frita fininha, que é a batatinha do Universal. Uma farofinha, um filé mignon bem acebolado, ovo de gema mole e uma banana caramelizada. Olha só, que chique, né? Porque Virou um prato chique. O brasileiro gosta de colocar uma banana no prato. Com certeza. E quando eles vão no Universal e eles falam, o que você me indica para comer? Você quer comer comida brasileira? Se for na hora do isso. almoço, eu falo, vamos pedir um PF, vocês vão descobrir o que é isso. Eu acho que as pessoas de fora também se impressionam com a quantidade de carne que a gente come, né? A gente aqui chama de mistura. Eu não sei se hoje isso já mudou, se o consumo de carne ele já se ampliou muito mais, mas eu me lembro de adolescente, de amigos de intercâmbio virem morar no Brasil e eles ficavam chocados quando a gente fazia churrasco, porque era uma oferta de carne tão absurda que eles ficavam assim, gente, mas vocês comem muita carne, né? A proteína faz muito parte da nossa refeição. O que você percebe viajando o mundo? Olha, isso as pessoas se surpreendem muito, mas a cultura no Brasil ela é bem diferente. O nosso nível de performance de trabalho é muito grande, demanda muita proteína. Então, é diferente isso.
Se você for observar, nos Estados Unidos, eles têm o mesmo nível de consumo de proteína. E eles trabalham muito. Eu digo que eles são os maiores workaholics, né, do mundo. Mas existem outros que já têm uma consciência muito maior, né? Que eu falo que é uma consciência com relação ao consumo por uma questão mundial, né? Sim. Isso é muito relativo. Existem muitas pessoas fazendo substituições, assim, com perfeição, como tofu, né? E atende bem, mas eles têm uma dieta muito equilibrada, com muito estudo, né? Com muita compensação. Acabam fazendo um consumo, muitas das vezes, muito maior em ovo, em laticínios. A proteína ela é substituída, Ela né? é substituída. Eu sei que uma das culinárias mais saudáveis que tem é a mediterrânea. Ela usa muito frutos do mar, muito azeite, Exato. né? Muita verdura, legumes. Leguminosas, eu digo que ali a gente está falando de 80%. E a gente vê até pelo perfil físico das pessoas, Exato. né? Nos Estados Unidos, as pessoas comem até relativamente mal. Se a gente for parar para pensar, tem muito verdade. carboidrato simples, muito fast food, Muito processado, né? Muito né? processado Muito também. processado. É por isso que a gente vê uma longevidade, assim, extraordinária nos orientais. Sim, porque Né? a alimentação é muito mais saudável. 120 anos. E se a gente for parar para pensar assim, ó, em tudo isso que a gente está falando aqui, né? De uma experiência emocional, sensorial, na hora de comer. Que dicas você daria para quem acredita no mesmo conceito que a gente está falando aqui de tudo isso? Na hora de preparar em casa, o que você acha que faz diferença? Talvez uma mesa posta? Ou você vai receber os amigos, você botar um nome onde cada um vai sentar de um jeitinho bonitinho, ou um porta-guardanapo. Detalhes fazem a diferença. Como receber Total. pessoas em casa para cozinhar? Eu sempre digo que se você quer impressionar, se você quer gerar memórias, se você quer encantar, se você quer conectar, são pequenos detalhes. Tá. Uma marcação de uma taça de vinho, você já sabe que a taça é a sua, né? Um nome, um prato ou uma receita que tem uma conexão, né? As pessoas às vezes falam para mim, Esté, vamos fazer um jantar? Eu vou me desafiar a levar uma torta de limão. Aí eu falo, eita! Eu já fui desafiada, eu já fico pensando, o que eu vou cozinhar para impressionar a outra pessoa? Para que, sabendo da história dela, da trajetória dela, o que eu consigo entregar que conecte, né? É importante também você pesquisar o que a pessoa não come, né? Antes de preparar algo para alguém que vai na sua casa. Principalmente hoje em dia com tanta restrição alimentar. Sim. Né? É muito importante. Mas o que ela come, o que ela mais aprecia. Às vezes tem coisas que a gente tem que tomar um cuidado. Por exemplo, se a gente está num momento sensível, dependendo do que você servir, a pessoa termina de transbordar, né? Mas eu falo que a comida, ela também é algo que aquece. Tem momentos, assim, que eu tô em casa, às vezes, aqueles dias que a gente fala, uau, eu tô cansada, eu não consigo fazer mais nada. Tem uma coisa que eu faço que minha mãe fazia pra mim, e isso me aquece. É uma bananinha com queijo e canela na frigideira, com uma xícara de chá. Olha só. Acredita? Você se sente abraçada ali naquele momento. Preenche o coração. Preenche. Uma pergunta importante aqui que eu faço para você. A gente sabe sobre autocuidado, sobre autoamor, quando a gente faz pra gente, como a gente faz pro outro. Você vai receber uma pessoa na sua casa, você vai lá e você bota uma mesa linda pra ela. Uhum. Mas aí você tá num dia desse cansado, exausto, você vai lá e bota em qualquer prato, bota em qualquer jeito. Faz diferença a gente preparar com capricho pra gente também, né? Usar aquela louça boa, fazer aquele prato bonito, como se fosse pra um amado, uma amada, mas pra gente. Total. Eu sempre digo o seguinte, tenha o necessário. Se for um prato, um jogo de louça caro, tenha e use. Sim. E tenha memórias com esse jogo de louça. Não tenha porque eu quis comprar e guardar e falar, uau, eu tenho. Tenha porque você tem momentos para vivenciar com aquilo. E faz toda a diferença. Quando eu chego em casa, a minha sogra fala, nossa, minha nora, isso é caro? Não, sogra, não é caro, juro pra ti, não é caro.
Comprei super em conta, esperei, entrou na promoção e vamos usar todos os dias. E aí, de vez em quando, eu pego minha sogra querendo tomar água num copo de plástico. Sim. Eu falo, pelo amor de Deus, sogra, toma água no copo mais caro que tem. Sogra, é caro, mas é pra você. Você merece. Exato. E eu faço questão. E aí ela fica, eu fico com medo de quebrar. Não, se quebrar, a gente compra de novo. Isso. Não tem problema. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ter esses momentos e vivenciar e se servir do melhor para si e para o outro. Porque isso De todas mostra as que maneiras. a gente está falando do agora, do tempo que não volta, né? Às vezes você tem aquela louça para uma visita que quase não recebe na sua casa, você quase não vai receber pessoas na sua casa. Eu tenho parentes que vêm uma vez no ano nas férias e durante todo o ano aquela louça está guardada? Não. Aquela louça é para você usar. Você vai chegar do seu trabalho, a sua mesa tá linda, aquela toalha de mesa maravilhosa que você coloca na mesa para você. Vai comer sozinho. Olha, botei meu pijama furado, que eu tô com dor de cabeça. Você vai fazer um sanduíche lindo, você vai cortar ele bonitinho, você vai botar uma florzinha no prato. Esse tipo de coisa, gente, amplia o prazer da experiência de comer, que não é só alimentar o corpo, mas alimenta a alma também, diante de tudo isso que a gente está falando. Eu falo que existem as etapas, né? A etapa do preparar, a etapa do empratar e a etapa do servir. Então, tem dias que eu tô em casa e eu tô com aquele pijaminha, eu faço a comida toda de pijama, né? Aí eu desço, tomo um banho, já deixo a mesa montada, aí eu me visto, me arrumo, passo perfume, mesmo que eu vá ficar só em casa. Sim. Porque eu me lembro que minha mãe fazia isso, tanto que eu comentei, né, que ela fazia isso, né? Ela passava um perfume e às vezes ela tava com pressa, fazia uma comidinha rapidinho pra gente. Mas eu tenho essa memória do perfume dela, engraçado. E eu me arrumo da mesma maneira, é um exemplo. Passo perfume, me visto, sento, aí sirvo bonitinho, na mesma proporção. Se quiser repetir, sirvo de novo. E no momento de servir, coloco na mesa, bonitinho com talher. Tudo impecável. E eu falo que isso é importante porque a gente está sempre servindo o próximo. Sim. E dificilmente a gente lembra que a gente também precisa servir a si mesmo. E da mesma maneira que a gente faz em casa, a gente faz fora. A gente faz fora, a gente tem que Costume fazer de casa vai à praça, né? Vai à praça. E se as pessoas não virem você se cuidando, elas não vão cuidar de você, dificilmente. Elas vão Exato. tratar da forma que você aceita ser tratado, né? É Quando você verdade. coloca ali uma forma correta, você está mostrando como você gostaria de ser tratado e respeitado, né? É verdade. Imagina, eu vivencio isso constante no Universal. Então, no momento que a gente vai servir, depois daquele empratamento lindo que o chefe faz, depois daquela preparação total que a nossa equipe da cozinha faz com tanto primor, no momento que a gente vai servir, a gente serve com um clutch. Voilá! A gente adora isso. A pessoa se sente presenteada e única, né? Exato. A gente ama fazer isso. Pra gente, eu acho que se existe uma coisa que faz a gente entender que a gente está fazendo o que a gente ama com o devido primor e preenche, é você chegar a servir, fazer um voilá e a pessoa abrir um sorriso bem largo. E na hora que ela tá comendo, ela tá ali, desculpa falar, virando os olhos. A gente celebra. A gente celebra. A gente costuma fazer muita foto de prato. Você vê esse momento das pessoas fotografando e eternizando esse carinho que elas recebem em forma de comida num prato caprichado com voilá? Olha, amiga, eu te confesso que não é nem foto, é vídeo. Eles falam assim, espera só um instantinho, por favor. E a gente coloca o prato com o clutch. Aí, só um minuto que a gente vai gravar. Aí ficamos todos paradinhos, né? Olhando. E a gente espera calmamente, vamos lá, voilá, aquele glamour todo, né? E, assim, a pessoa grava, tira foto, registra, posta, marca. Um índice de stories, assim, no Universal é gigantesco das pessoas registrando esse momento, porque elas querem eternizar isso, né? E agora os funcionários todos têm que ser treinados em fazer foto e vídeo, né? Porque a gente sempre aciona um garçom para fazer as fotos da turma, né? Eu falo para os meninos que eles são multifuncionais. Eles são atendentes, eles são fotógrafos, eles são tudo. E eles acham muito engraçado isso, que eles falam assim, Sté, eu acho que a gente precisa só de um certificado, porque a gente já faz tanto, que a gente já praticou tanto que a gente já é profissional. E me diz uma coisa, você deve conhecer histórias de pessoas que estão formadas
transformando essa memória, voltando, que gostam, às vezes, do mesmo prato, ou que querem mudar, ou que foram com os filhos e estão voltando depois. Muitas. Isso mostra que essa relação, se o atendimento é bom, se o trabalho é bem feito, se a comida é gostosa, mas se ela se sente abraçada assim nesse momento, ela vai voltar, né? Olha, tem pessoas que voltam todos os dias. É? Rotina, almoçam no Universal. E existem aquelas que voltam, aí é um ritual, comemorar aniversário no Universal. E é muito engraçado que essa semana, por exemplo, a gente vai receber uma cliente que está comemorando o aniversário no Universal pelo 8º ano consecutivo. Olha só, a tradição da família dela já. Não. E a reserva dela, todas as vezes, dá mais ou menos 50 pessoas. E ela acha imprescindível. Ela fala, meu ritual é comemorar. Eu vou viver muitos anos, porque o Universal tem 28, eu vou viver muito mais do que isso. Porque a gente comemora no Universal e a gente sente que a gente volta no tempo de novo. Sente que volta na época que eu ia para uma baladinha, ou que eu ia para paquerar, que eu estava namorando, ou quando eu fui pedida em casamento, né? Ela foi pedida em casamento lá, no Universal. Que maravilha, tem uma história com a casa. Vai comemorar aniversário de casamento, ela só quer sentar na mesa onde ela foi pedida em casamento. Então, você conhecer sobre a vida das pessoas traz toda essa facilidade para você abraçar essa história, Totalmente. né? E vai chegando na época, eu já pergunto. Olha, amiga, tá ficando cheio. Vamos fazer sua reserva? Porque Universal, graças a Deus, é cheio todos os dias. Então, eu me antecipo porque eu já tenho uma agenda de aniversariantes. E aí eu já falo, vamos fazer logo a sua reserva. Quantas pessoas, já vamos planejar. E ela, eu já ia falar com você, parecia que foi sintonia. É tudo. E aí a gente já se antecipa e já reserva, porque é de fato uma festa. O que você acha que nunca pode faltar à mesa? Um ingrediente, uma atitude, uma... Olha, eu digo que não pode faltar à mesa. Independente se você estiver com água, brinde. Tá. Não pode faltar. Às vezes a gente visualiza a refeição como algo muito trivial. E a gente não pode banalizar. É uma comunhão, né? É uma comunhão. E eu falo isso porque esses dias eu cheguei em casa e falei, sogrinha, tô faminta, você me ajuda? E aí ela, não, claro. E eu falei, eu vou tomar um banho, que eu tô só a comida, né? E eu realmente, esse dia deu muito movimento, eu tava só a comida. E bem suada, né? A gente corre. E aí eu fui tomar um banho. Na hora que eu cheguei lá em cima, ela virou pra mim e falou assim, olha que coisa mais linda. Ela fez uma tapioca com ovo e queijo. Ela fez um chá. E ela colocou em cima o clutchzinho que tem lá em casa. E na hora que eu cheguei, assim, no balcão mesmo, balcão americano, ela... Vou lá, ela brincou. Que bonitinha. Aí eu olhei pra ela, eu falei, oh, meu Deus, mas é linda. E aí eu comecei a chorar. Porque a gente passa o dia todinho... Fazendo isso. E aí ela fez isso pra mim, eu olhei pra ela e falei, gente, que coisa mais linda. E ela ainda te deu um super presente, né? Sim, seu marido, sim. Né, mulher? Oh, ela é uma segunda mãe, foi a mãe que Deus mandou. Que maravilha. E no momento que ela colocou o chazinho, né? Tava esfriando e ela fez um pra ela. E aí ela pegou a xícara de chá. Minha nora, um brinde. Eu achei tão lindo aquilo. E eu falei, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Com uma tapioca, com queijo, ovo e um chá. Brinde. Brinde cada momento, cada vitória, cada desafio superado, cada dia exaustivo. A gente não pode deixar de brindar. E às vezes a gente olha para as circunstâncias e fala assim, eu só posso brindar se eu tiver com a taça de vinho na mão. Não. Ou se eu tiver com um drink. Não, você tá certa. Né? E eu falo, a gente não tem que esperar por isso. Não pode faltar à mesa brindar. Isso eu tô falando de atitudes. De olhar para circunstâncias com outra lente. De gratidão, né? De gratidão. Imagina, tem pessoas que não conseguem, né? Comer ou beber com a facilidade que fazemos no dia a dia. Às vezes a gente banaliza mesmo.
Então, a gente tem que lembrar disso. A gente não pode nem esquecer que esse momento é um momento importante, porque muitas famílias hoje não conseguem mais se reunir, né? Então, passam o dia inteiro na rua, almoça fora. Exato. Tenham um hábito, pelo menos uma refeição do dia. Se é o jantar, se encontrem à noite, estejam à mesa, façam tudo isso que a gente conversou aqui. Prepare com carinho, com capricho, com amor, porque isso vai criar memórias, né? Como a Estefania está aqui lembrando de vivências da vida dela quando era criança e hoje está aqui trazendo dicas valiosas pra gente. Esquece disso não, é um momento precioso levado muito a sério. Exato. A gente tem um ritual em casa. O marido, todo final de semana, prepara o café da manhã. E eu acho isso a coisa mais extraordinária do mundo. Porque a gente passa a semana toda servindo. E aí, quando a gente é servido, a gente realmente se emociona, né? Aí a gente toma aquele café da manhã longo. Que ele começa às 9 horas e ele só termina meio-dia. Quase o café da manhã mineiro. Fica ali todo mundo conversando. Exato, exato. E aí você vai comendo, né? Come a frutinha, toma um café. Aí você come um pãozinho de queijo, um pedacinho de queijo. E aí você vai indo, né? Um ovinho mexido e vai indo. E isso é o que conecta muito a gente depois de passar uma semana inteira trabalhando. E aí eu vou confessar, tá? Tem dias que eu trabalho 18, 20 horas. Ele também, né? Ambos empresários, então a gente fica ali para fazer a roda girar até onde for necessário. Então, quando chega final de semana, é um momento que a gente quer sentar e desfrutar um da companhia do outro. Então, é sempre assim, um café da manhã longo, ou um almoço longo, ou um jantar longo. E são coisas, assim, pequenas. Presença, atitude. Presença, atitude. Faz toda a diferença. Com a família, com os filhos, né? E os filhos, eles gostam. E vão aprender a reproduzir esse carinho, essa Vão atenção. fazer a mesma coisa, exato. É um exemplo em casa. Estefania, eu quero agradecer. Claro que a gente vai encerrar isso aqui com um brinde, né? Oh! Vamos brindar, né? Esse momento especial, lindo. Saúde. Ó, saúde, sabor e saúde. Fica aqui o convite. O restaurante fica na Asa Sul, qual a quadra? 210 Sul. Você tem que viver essa experiência lá. E, se possível, peça para chamar a Estefania lá, para você dar Com certeza. uma olhada para esse astral, esse sorriso. Com certeza. Quero agradecer sua participação Obrigada. aqui, essas dicas valiosas que você trouxe para o dia a dia da gente, Muito tá? obrigada. Eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeada. É um prazer estar aqui. Olha só, gente, espero que vocês tenham gostado. Sabor e Saúde está em todas as plataformas. A gente está no YouTube, Spotify, Deezer, Record Plus, R7. Desfrute desse momento, se alimentar, pode ser envolvido em muitas atitudes de acolhimento, de prazer, de amor, de memórias que vão ser construídas ali. Use a melhor louça, a melhor toalha de mesa, se presenteie e não deixe que a comida seja só uma refeição, não. Faça isso valer a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mandem esse podcast para quem pode se beneficiar desse assunto e até a próxima. Tchau.